A graça e paz, povo da fé. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Gente, eu começo essa live dizendo que eu não estou aqui para te assustar. Jamais. Longe de mim. Longe de mim. Eu não estou aqui para trazer, sabe, o caos, o pânico, a conspiração. Não. Tudo que eu vou falar aqui é real, pautado em matérias, notícias. As dores de parto estão se aguçando. Mas por que você não tem que se preocupar e entrar em desespero? Porque a Igreja de Cristo é a Igreja de Cristo. Deus tem um carinho por sua igreja. Jesus tem um carinho pelo seu povo. E se tem uma época em que o próprio Deus, ele procura se manifestar na vida de um homem e de uma mulher de Deus, é durante períodos de crise, gente. Períodos de crise, se você for olhar em toda a Bíblia, foram períodos em que Deus utilizou para tratar com o seu povo e, em seguida, abençoar o seu povo. Eu, particularmente, fui grandemente abençoado em períodos de crise. No período da pandemia de 2020, Deus ele mudou a minha história de uma forma radical. E eu creio que assim será também na vida de todos. Então, aperte o cinto aí. Antes de começar, deixa eu pedir aqui o teu like. Fecha o chat, deixa o seu like. Se você está assistindo depois, não tem chat, é só os comentários, mas você pode deixar o seu like, porque isso vai ajudar muito. Não esqueça, pastor, depois eu dou like. Aí você acaba esquecendo e o teu like é uma ferramenta fundamental para o engajamento desse vídeo. Haja visto que nós estamos aí com o nosso canal censurado e o outro canal, o novo canal com algoritmo lá embaixo. Então, me ajude agora fazendo isso, deixando o like, se inscrevendo no canal Povo da Fé Oficial e compartilhando, tá bom? Posso contar com todos vocês? Inclusive também, eu vou deixar passando aqui no rodapé desta estreia, desta live, algumas informações para você ser um semeador do Ministério Povo da Fé. Pastor, por que eu devo semear no Ministério Povo da Fé? O que é que vocês fazem por aí? Aqui nós adotamos e assumimos a responsabilidade de mais de 5.000 crianças no país de Moçambique. Inclusive, tiramos o rato, tiramos o caramujo bravo, tiramos a folha de goiaba da boca dessas crianças e de suas famílias e colocamos uma comida digna. E mais no final eu falo sobre isso, vou deixar para comentar sobre esse assunto mais no final da live, mas se você estava procurando um lugar para fazer missões, você encontrou aqui o Ministério Povo da Fé. Inclusive nós somos muito transparentes em tudo aquilo que a gente faz, prestamos contas aqui de tudo aquilo que nós fazemos ali em Moçambique. E eu convido a todos a participar conosco, tá? No final da live a gente fala sobre isso. Vamos aqui então para as notícias, tá? Ó, preste atenção. Algum tempo atrás eu trouxe aqui para vocês algumas matérias falando aí de um grande profeta, um profeta das trevas, né? É o profeta que consegue prever todas as grandes crises que o mundo vai enfrentar. Principalmente no que diz respeito àquelas crises em que precisa se distribuir remédios para toda a população mundial. Então ele passou a profetizar essas coisas, parece que alinhado com o mesmo período em que ele decidiu investir também parte da sua fortuna em 16 Big Pharmas. Já já vocês vão saber quem é. E com essa crise que teve aí da pandemia de 2020, ele foi um dos homens que mais ganhou dinheiro no mundo, tá? Exatamente. Eu estou falando aqui do profeta Bill, do tio Bill. O tio Bill Gates. Você sabe quem é o profeta Bill, né? Então vocês se lembram que há alguns anos eu trouxe aqui uma matéria em que ele declarava abertamente que nós precisávamos nos preparar porque poderia vir aí uma nova crise. E essa nova crise que ele disse que poderia assolar o homem, ele foi tão preciso na sua profecia
que ele deu até o nome dela. Ele falou de uma possível nova pandemia que seria a vá, alguma coisa ri, alguma coisa alguma coisa lá. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Junta aí tudo que vocês vão entender. Então, a partir de agora, para não dar problema, eu vou chamar de varinha, tá? Varinha, ok? Então, ele profetizou e deu o nome de que seria a varinha, né? Eu tô falando aqui com muita cautela, tá bom? Para quem não sabe, a varinha já tinha sido exterminada há muitos anos. Mas, curiosamente, ele disse que seria essa varinha. Então, eu quero trazer aqui algumas informações interessantíssimas para vocês aqui agora e mostrar para vocês que isso já está se cumprindo e que já chegou no Brasil, tá? Já chegou no Brasil, já está acontecendo. O profeta acertou na mosca. Não saia daí, fique aí muito atento porque é importante que você vai ouvir agora, tá? Mas mais uma vez eu te peço, compartilha aí no Povo da Fé Oficial, o canal que não está censurado, deixa o seu joinha e vamos à matéria aqui, tá? Bom, como eu falei aqui para vocês, essa doença aí, a varinha, ela já havia sido eliminada há muitos anos. Não obstante dela ter sido eliminada já há muitos anos, eles decidiram não acabar com o bichinho de vez. Então eles decidiram que em 2 lugares do mundo, em 2 laboratórios, ficaria guardado amostras desses bichinhos vivos, tá? Deixariam guardados ali por esses anos. E estavam guardados em 2 laboratórios. Um lá na Rússia e o outro nos Estados Unidos. Interessante isso, né? Há alguns anos atrás, mais ou menos uns 3 anos atrás, o profeta Bill, ele veio a público e ele disse o seguinte: olha, gente, é necessário que o mundo comece a guardar aí pelo menos $1 bilhão por ano para estarmos prontos, aptos para ter dinheiro e comprar o medicamento. O medicamento, caso venha, né, uma nova crise, uma nova PAN, talvez até mesmo essa crise da varinha. Então, interessante, ele profetiza e depois ele diz, olha, já comprem, comece a guardar, vamos guardar aí pelo menos $1 bilhão por ano, porque quando surgir, nós já temos o dinheiro para comprar o remédio. Porque, lógico, ele não faz nada por caridade, né? Ele já faz tudo pensando no vil metal. Então, guarde isso. Há mais ou menos 3 anos atrás ele disse isso aí. E aí a matéria diz o seguinte, ó. Na sua profecia ele diz da seguinte forma, quando ele fala a respeito da varinha, ele fala assim, ó. Olha, nós temos que nos preparar. Vamos supor, ele faz até uma ilustração, a profecia dele, né? Vamos supor que 10 terroristas, eles pegam 10 aeroportos grandes, aeroportos internacionais, que tenha muito movimento, e solte ali os bichinhos da varinha nesse lugar. Então o mundo vai se espalhar, tudo isso numa velocidade vertiginosa. Então ele profetizou o nome do bichinho, profetizou uma provável maneira de infecção e profetizou também para guardar $1 bilhão por ano, para poder comprar um medicamento quando isso acontecesse. E aí o que acontece? Qual que é a notícia triste e lamentável que eu tenho para trazer dessa profecia aqui? Os casos estão aumentando. Agora, eu quero falar algumas coisas aqui interessantes para vocês. Em 9/11/2021, guarde essa data, 9/11/2021, apareceu então 15 frascos desse bichinho. 15 frascos desse bichinho lá no laboratório na Pensilvânia. 15 frascos. Peraí, não era para estar em apenas 2 lugares do mundo, esses frascos? É óbvio que esse lugar que apareceu, esses 15 frascos, não era para estar lá, né? Não era para estar nesse lugar. Olha a manobra, isso aqui é muito curioso. Mas guarde esse detalhe, tá? No dia 9/11/2021, curiosamente, no laboratório que não era para estar, apareceu 15 frascos desse bichinho.
Aí vamos prosseguindo aqui para vocês verem como esses caras trabalham. Vocês se lembram da crise que nós passamos aí, que durou mais de 2 anos, né? Que é o CV19, que foi no ano de 2019, 2020, 21, 22. Em outubro de 2019, eles fizeram o quê? Um evento chamado Evento 201. O Evento 201 foi feito pela Fundação do Profeta Bill e também pela Universidade Johns Hopkins. Em outubro de 2019, eles fizeram a simulação chamada Evento 201, em que simulava-se uma crise pandêmica mundial. Eles fazem essa simulação em outubro de 2019 e, curiosamente, em dezembro de 2019, aparece então o bichinho lá do dragão vermelho. Foi quando o mundo inteiro ficou sabendo desse bichinho. Então veja bem, 2 meses depois do evento 201. Aí a gente vê também que isso se repete em outros tipos de ataques que eles querem promover para promover um caos, sabe? Um caos total. Nós vamos ver aí, por exemplo, o Klaus Schwab, que na época falava, profetizando que vai acontecer a qualquer instante um grande apagão digital, e esse apagão digital ele vai trazer um estrago muito maior do que o bichinho que saiu de Wuhan, sabe? E por incrível que pareça, eles fizeram em julho do ano de 2022 a mesma coisa. Fizeram um evento onde se simulava um ataque cibernético que promovia um apagão nas grandes redes de suprimentos mundial. Por incrível que pareça, né, eles promovendo essas simulações, esses exercícios de ataques, e no mesmo período ali estava acontecendo o quê? Ataques cibernéticos. Aconteceu aquele ataque cibernético da Colonial Pipeline, aquela rede que transmite combustível lá no leste dos Estados Unidos. Aconteceu o ataque na JBS. E também aconteceu o grande ataque na SolarWinds. 3 ataques em grandes megas empresas. E eles fazendo a simulação. Será que é coincidência? Responde aqui para mim, vocês, no comentário. Então vamos prosseguindo aqui para mais algumas curiosidades, tá? Ó, no dia 22 e 23 de junho de novo, lembra que eu falei para vocês aqui a respeito das questões lá do solstício e do equinócio? Quem que lembra aí? O solstício está ligado com aquela inclinação do eixo da Terra em 23,5 graus nos seus polos, 2 vezes por ano, e também o equinócio, que é quando o Sol passa de maneira perfeita na linha do Equador, dando 12 horas para cada um dos hemisférios. Então, eles são muito aficionados com esse negócio de astrologia, com o negócio de posicionamento dos astros, do ângulo da Terra. E eles escolhem essas datas para fazer esses eventos. Então vocês se lembram que eu falei para vocês. Fiquem bastante atentos às questões aí dos solstícios, que são 2 vezes no ano, e do equinócio, tá certo? Que está ligado aí com a primavera e o outono, e o inverno e verão, e inclinação do eixo da Terra, e também o período em que o Sol passa de maneira perfeita na linha do Equador. Então eles são muito aficionados nessa questão de astrologias. São ligados com bruxaria, com feitiçaria, com satanismo e fazem datas específicas dos seus ataques. Então em junho de 2001, dia 22 e 23 de junho de 2001, mais uma vez o John Hopkins, né? A Universidade John Hopkins, ela participa aqui de um exercício, e esse exercício foi dado o nome de Dark Winter, ou seja, inverno sombrio ou inverno negro. Isso lá em 2001. E nesse exercício de 2001, gente, que eles simulam esse Dark Winter, por incrível que pareça, o bichinho que foi utilizado com o nome ali para fazer esse exercício chamado Dark Winter, lá no mês 6 de 2001, era também a varinha. Em 2001. Interessante isso, né? Agora, vamos para mais algumas outras datas aqui que eu anotei, que são bastante interessantes aqui, ó. Preste atenção, tá? Olha só. Em 19, marca aí, 19 de novembro de 2019. 19, o que aconteceu?
lá no laboratório da Rússia, aonde estava o bichinho da varinha. Acontece uma explosão lá. Uma explosão nas imediações desse laboratório que era o único lá no leste europeu que guardava os bichinhos da varinha. Tá? Aconteceu a explosão quando? 19 de novembro de 2019. Aí o que aconteceu no dia 24 de novembro de 2019? Bem dizer, 5 dias depois que explodiu o laboratório, né? O laboratório lá que guardava o bichinho da varinha, 5 dias depois, a FDA, o que é a FDA? Que é o que vale a Anvisa nos Estados Unidos. A FDA, ela aprova o primeiro imunizante para varinha. Gente, interessante, né? Explode lá, acontece a explosão próximo ao laboratório que guardava as amostras da varinha viva, e após 5 dias, a FDA aprova, opa, aconteceu a explosão lá, e aonde estava guardado os bichinhos, e curiosamente é aprovado o imunizante. Vocês percebem bem isso? Ou seja, eles permitem que aconteça um risco. Olha, aconteceu um risco aí, explodiu lá de onde estava perto, onde estava guardado os bichinhos. Isso aí é um motivo para quê? Para acelerar a aprovação do imunizante da varinha. Curioso isso, né, gente? Também no dia 15 de novembro de 2019, estabelece as maneiras e os procedimentos para lidar com a varinha. Então, tudo ali muito próximo. Eu vou chegar aqui onde nós estamos hoje, tá? Ó, tudo ali no mês de novembro de 2019, e eu vou repetir as datas aqui para vocês, ó, tudo ali muito próximo, ó, 19, 24 e 15, tudo no mês de novembro de 2019. Acontece o quê? A explosão no laboratório, onde tinha os frascos da varinha. Depois de 5 dias, a FDA nos Estados Unidos aprova, curiosamente, né, o imunizante para a varinha. Então, tudo acontecendo de maneira curiosa. Agora, para concluir tudo aqui, nós vamos fechar com isso aqui, ó. Vocês se lembram que eu disse para vocês o quê? Que em um laboratório da Pensilvânia tinha 15 frascos, foi encontrado 15 frascos onde não era para ser encontrado, do bichinho que continha a varinha, não era para estar lá na Pensilvânia, tá? E curiosamente, no ano de 2023, no dia 20 de janeiro, pesquisem aí depois, 20 de janeiro de 2023, aconteceu uma colisão de um caminhão que estava com um trailer. Esse caminhão estava com um trailer, tá? Lá na Pensilvânia. Estava com um trailer e aconteceu o quê? Uma colisão, uma batida, tá? Muito estranha essa batida. E dentro desses trailers, estava cheio de macacos. Macacos, tá? Porque também esse bicho da varinha tem relação com macacos, tá? Então estava cheio de macacos no trailer. E aí? Aí os macacos escapou pela cidade. Espalharam. Acontece um acidente, os macacos espalharam pela cidade ali, numa pequena cidade da Pensilvânia. Espalhou o macaco, eles deram aviso, olha, cuidado, né? Se vocês encontrarem esse macaco, sai de perto, não toque, não rele, não se aproximem, cuidado com esses macacos. E aí, por mais estranho que pareça, no mesmo lugar onde tinha os 15 frasquinhos, no mesmo estado onde tinha 15 frasquinhos, acontece esse acidente, os macacos ninguém sabe de onde que era, só foi avisado que não podia chegar perto, não podia tocar, não podia fazer nada, tem que fugir dos macacos. E curiosamente, após esse acontecimento, aí nos vem essa informação de que o bichinho começou a se espalhar de lá para cá. E aí agora eu tô aqui na tela algumas informações de 2022 para cá, 116 países, sendo que houve mais de 99 mil casos, que é o que eles colocam aqui, né? E o surto da Mpox foi classificado pela OMS como emergência global de saúde.
Hã? Oremos, gente. Oremos e clamemos. Só Deus pode nos guardar. Peça para Deus cobrir você e a sua família com o seu sangue. Preste bem atenção. Eles não estão dando tempo, eles não estão dando trégua. Eles querem acelerar um caos mundial. Preste atenção, meus irmãos. Eles precisam implantar uma nova ordem. E para implantar a nova ordem, eles precisam de dar um reset. Ou seja, reiniciar tudo. E para reiniciar tudo, começar do zero, é necessário que tudo se torne um caos. E eles estão tentando isso com as crises sanitárias, com com as guerras, como está aquela que está acontecendo na Rússia, na Ucrânia, no Oriente Médio, né? E eles estão aí tentando com os ataques cibernéticos. Tem um conflito entre a China e Taiwan também que está para estourar. China e Taiwan, Rússia, Ucrânia, Oriente Médio lá em chamas, né? Israel contra todos aqueles grupos terroristas e os seus países vizinhos, os ataques também cibernéticos, ou seja, eles estão usando todas as armas possíveis, e só Deus pode nos guardar. E nós sabemos que a varinha, ela é muito destruidora. Né? Nós precisamos pedir muito a Deus. É tempo de orar. É tempo de buscar muito a presença de Deus. A pandemia, ela avançou o mundo há anos à frente, na verdade, né? A agenda que ia demorar anos, ela foi acelerada com o catalisador. A questão das torres gêmeas foi um catalisador. A primeira e a segunda G mundial foi um catalisador. Sabe? Catalisadores são usados para quê? Para acelerar. Catalisador é um agente químico para aceleração. Então é isso. E eu vou dizer aqui para vocês o que eu sempre digo. Eu sempre digo isso aqui para vocês. O pior cego é aquele que não quer ver. Nós já estamos vendo aí, isso é uma doutrinação. Estamos vendo aí as mudanças no sistema financeiro, estamos vendo as mudanças aí no sistema religioso, estamos vendo as mudanças no sistema político. Para acelerar esse processo, como eu já falei aqui para vocês, essa crise sanitária que veio como uma luva. Por quê? Porque através dessa crise sanitária que nós enfrentamos em 2019, 20, 21, 22, muitas coisas que eles queriam impor sobre os seres humanos, que era impossível sem tal crise, se tornou completamente possível por conta dessa crise. Por conta dessa crise ficou fácil para eles falarem: fecha todas as igrejas, fecha todos os comércios, fique em casa, saia de casa só de tal hora até tal hora. Não vá para o parque, não vá para um playground, não tome banho de sol, não vá para a praia, use máscara se for fazer qualquer coisa. E as pessoas precisam entender que a situação vai ficar mais estreita. Gente, agora é a hora de buscar a Deus. É hora de se voltar para a palavra. O mundo jaz no maligno. E o que acontece é que a maioria das pessoas, elas dizem assim: isso aí é teoria da conspiração. Que teoria da conspiração? Tá tudo aí na cara. A realidade é essa. Por aqui nós não podemos falar mais nada. Por aqui nós precisamos falar em código. Eu não posso trazer todas as informações que eu quero. Até médico que vem falar sobre aquilo que ele conhece aqui, ele é barrado. Até os cientistas que vem falar sobre aquilo que ele conhece, ele é barrado aqui. Se falou algo que o sistema não quer, é barrado e acabou. A coisa está complicada. Se você não acordar com tudo isso, você não acorda mais. Acorda para a vida, desperta, crente. Se firma na presença de Deus. Sabe, tem pessoas que estão brincando de servir a Deus. Procure uma igreja. Procure servir a Deus de verdade, se lance de corpo, alma e espírito aos pés de Jesus Cristo. O mundo jaz no maligno. Não resta mais nada para o arrebatamento da igreja. Jesus está voltando. E no nome de Jesus Cristo, se você não conseguiu discernir com seus olhos físicos, peça para Deus então abrir seus olhos espirituais, porque o que eu estou dizendo é o seguinte: já não precisa mais nem de olhos espirituais para ver. Com os olhos físicos, com os ouvidos físicos, nós já estamos vendo e ouvindo diariamente.
Satanás articulando, Satanás trabalhando, Satanás fazendo. Sabe? Por isso, no nome de Jesus Cristo, acorde para a vida. Desperta no nome de Jesus Cristo. Jesus está voltando. E dentro disso que eu estou falando, qual que é a nossa obrigação como cristão? Como cristão? Qual é a nossa obrigação como cristão? É cumprir o ID do Senhor, gente. Pregar o evangelho, anunciar o reino e a ganhar almas para o reino de Cristo Jesus. E nós temos feito isso com muita diligência, com muita maestria, com muita qualidade através de Deus e de todos os irmãos do povo da fé. Ó, você vai ver que agora não tem problema. Os números vão começar a cair, não tem problema. Mas eu quero louvar a Deus pela vida de todos que compreendem que isso diz a respeito a todos nós sim. Tem gente que fala assim, isso aí não é um problema meu. É um problema meu sim. Jesus disse, eu tive fome e você me deu de comer, sede, você me deu de beber, frio, você me vestiu, eu tive doente, você me visitou, né? Quando isso? Quando fizestes tudo isso aos meus pequeninos, né? Olha isso aqui. Quem lembra desse menino aqui, ó? Dá uma olhada. Esse menino aqui, para quem não lembra dele, é aquele que estava comendo rato. Pastor, credo, comendo rato. Você está inventando história. Eu vou mostrar para vocês o antes e o depois dele, tá? Esse aqui é o dia que ele foi encontrado comendo rato. Eu quero que você dê uma olhada aqui nessa chinela desse menino. Pensa o teu filho usando uma chinela como essa aqui. Parou para pensar? Eu te pergunto, isso aqui é a sandália que uma criança coloca nos pés para andar? Mas é o que ele tinha. Dá uma olhada aqui agora, no depois. Ó, cabelo cortado, roupa com etiqueta. Ó, olha o que ele tem nos pés agora. Mudou ou não mudou? Olha o semblante aqui. Você vê brilho no olhar dessa criança? Olha a tristeza, a desilusão, a desesperança. Olha agora esse menino aqui, olha só, segurando o riso. Olha o brilho no olhar, consegue ver o brilho no olhar? Olha a próxima, olha lá. Conseguiu mostrar os dentes aqui um pouquinho, dando um joinha. Ficou até estiloso. Mas olha o antes dessa criança, dá uma olhada. Eu sei que a cena é forte. É forte, mas é realmente necessária, né? Deixa eu só arrumar aqui. Ó, dá uma olhada nisso aqui. Iluminando sorrisos e aquecendo corações aonde quer que for preciso. Ele sapecou o rato, né, no fogo, mas se você perceber, eu não vou pausar na cena, depois vocês voltam e pausa. Vocês vão ver que o rato tá cru por dentro, tem sangue. Gente, é uma situação que não dá para ver e aceitar, né? Agora vamos ver o depois? Dá uma olhada. Ministério Povo da Fé, pastor Giovanni, que é o missionário Ernesto. Olha que grande bênção, o menino Samuel que estava comendo rato, hoje está diferente, bem diferente mesmo. Está bonito, está com tênis. Nossa, compramos roupa aqui para ele, muitas roupas, tem calça. Olha isso, gente, ó, mais um tênis ali, calça, cueca, uma mochila para ele ir para a escola, materiais escolares que não tá aí, mas a gente comprou também. Olha isso, que coisa grandiosa. Tem cueca, tem muita coisa aqui, tem sapato, compramos também mochila e compramos também 50 quilos aqui de arroz, compramos também farinha, compramos aqui leite para ele tomar o café da manhã. Louvado seja Deus aí, aqui é a mãe nossa, gente, fico feliz, quero agradecer a todo mundo aí do Ministério Povo da Fé, tem colaborado para poder nos ajudar a melhorar a vida do menino Samuel. Deus abençoe, meus queridos irmãos. A gente não consegue fazer por todos, né? Imagina o quanto de centenas e milhares de crianças estão na mesma situação que o Samuel, mas nós encontramos o Samuel. Essa região é a região do Dondo, por isso que está nessas condições, nessa situação. É uma região que a gente entrou tem pouco tempo, aos poucos estamos mudando a realidade daquele lugar, mas eu conto muito com a sua contribuição, com a sua ajuda. Eu não sei se vocês perceberam, mas o canal Povo da Fé,
e Povo da Fé Oficial. É difícil chegar a 200 pessoas ao vivo, sabe? Dessas 200, é sempre ali 1% que acaba contribuindo com alguma semente, alguma oferta. Então são bem poucas as pessoas que nos ajudam. Eu peço que Deus abra o seu coração para nos ajudar, para nos apoiar, sabe, nessa missão. A situação que chegou até nós hoje exige urgência, compaixão e a ação imediata do corpo de Cristo. Nós estamos aqui hoje, no dia 6 de janeiro de 2026, diante de uma realidade que não pode mais esperar. Estamos com o irmão Adelino, um jovem que até poucos meses atrás enxergava, trabalhava, caminhava, cuidava da sua mãe e sustentava a sua casa com aquilo que tinha nas mãos. Era ele quem comprava o alimento, era ele quem ajudava no dia a dia, era ele quem segurava a família de pé. Mas em apenas 6 meses, ele perdeu a visão. Uma doença silenciosa, a catarata, foi tirando aos poucos aquilo que ele tinha de mais básico, a capacidade de enxergar. Hoje ele não vê mais, hoje ele não consegue mais trabalhar, hoje ele não consegue mais cuidar da própria mãe, que depende totalmente dele para sobreviver. E agora, essa casa que vocês estão vendo está sem alimento, sem colchão, sem o mínimo necessário para viver com dignidade. A Bíblia diz em Provérbios 29 e versículo 18 que onde não há visão o povo perece. E aqui essa palavra ganha um peso ainda maior. Porque quando alguém perde a visão física, toda a família começa a perecer junto. Não é só o Adelino que está sofrendo, é a mãe, é a casa, é a sobrevivência diária que está em risco. Mas nós não estamos aqui apenas para mostrar dor, não. Nós estamos aqui porque Deus abriu uma porta. Ontem chegou até nós uma informação que reacendeu a esperança. Em um país próximo ali de Moçambique, chamado Malawi, existem especialistas que tratam exatamente esse tipo de problema. Clínicas privadas com médicos capacitados que trabalham apenas com doenças da visão. E os médicos dizem que pelo fato do Adelino ter perdido a visão há apenas 6 meses, há uma grande chance, uma chance real, concreta, dele voltar a enxergar se o tratamento for feito com urgência. E quando eu digo urgência, é urgência mesmo, porque quanto mais o tempo passa, menores são as chances. A Bíblia diz em Eclesiastes 9, versículo 10, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, e esse é o tempo de agir, não amanhã, não quando der, é agora, gente. E tem mais, irmãos, se o tratamento do Adelino for bem sucedido, isso pode abrir um segundo caminho de milagre. Nós temos um menino Santos, vocês conhecem, que perdeu a visão desde a nascença. Até hoje tentamos o tratamento no Brasil, mas estamos esbarrando em burocracia, visto, documentos, portas fechadas. Mas se os médicos de Malawi avaliarem o caso do Adelino e disserem que há possibilidade também para o menino Santos, nós teremos uma alternativa dentro da própria África. 2 milagres podem nascer de uma única obediência. Você percebe o peso disso? Deus pode usar a vida de um jovem para abrir caminho de esperança para outra criança. A Bíblia diz em Jó 42, versículo 10, que quando Jó orava pelos seus amigos, o Senhor mudou a sua sorte. Às vezes o milagre de um é a chave para o milagre de outro. Mas para isso, nós precisamos agir agora. Precisamos levantar recursos para a viagem até Malawi. Precisamos pagar o tratamento, porque é uma clínica privada, particular. Precisamos garantir a alimentação imediata para essa casa, porque hoje eles não têm o que comer. Precisamos comprar colchão, o básico para que essa mãe e esse filho possam dormir com dignidade. Porque quem sustentava tudo ali era o Adelino, e hoje ele já não consegue mais. Jesus disse em Mateus 25, tive fome e você me deu de comer, tive sede e me destes de beber. E ele conclui dizendo, quando fizestes a um desses pequeninos, a mim o fizestes. Isso aqui não é apenas uma causa social, isso é um altar, isso é uma oportunidade de servir o próprio Cristo.
A Bíblia diz em Gálatas 6, versículo 2, que levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Hoje a carga é pesada demais para eles carregarem sozinhos. Mas quando o corpo de Cristo se une, o peso se torna leve. Quando cada um faz um pouco, o milagre acontece. E eu quero falar com você que faz parte do Ministério Povo da Fé. Esse irmão é nosso. Essa mãe é nossa. Nós não podemos fechar os olhos quando Deus está nos dando a chance de devolver a visão a alguém. Salmo 146 diz que o Senhor abre os olhos aos cegos, mas muitas vezes Ele faz isso usando as mãos da igreja. Talvez você esteja pensando, mas eu posso ajudar com pouco. Jesus disse que a oferta da viúva, 2 pequenas moedas, foi maior do que todas as outras, porque ela deu com o coração. Não é o valor, é a obediência, é a compaixão, é o amor em ação. Nós precisamos correr, precisamos agir rápido, precisamos garantir que o Adelino chegue a Malawi o quanto antes. Precisamos alimentar essa casa hoje, amanhã pode ser tarde. A Bíblia diz em Hebreus 3, versículo 15, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia. Hoje é o tempo. Hoje Deus está falando com você. Se você pode ajudar financeiramente, ajude. Se você pode compartilhar, compartilhe. Se você pode orar, então ore. Mas não fique indiferente, porque o amor verdadeiro não fica parado diante da dor. Que Deus recompense cada semente. Que Deus honre cada gesto e que o Senhor transforme essa urgência em testemunho e que em breve possamos voltar aqui, não para pedir ajuda para o Adelino, mas para testemunhar que o Adelino voltou a enxergar, que a casa voltou a ter alimento e que a esperança venceu a dor. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Essa é a minha oração. Que Ele te faça próspero, abra portas maiores e melhores, para que juntos nós possamos continuar fazendo missões. Pastor, e como é que eu faço para me contribuir? Aqui abaixo tem a chave Pix do WhatsApp e também do CNPJ, que é uma conta Nubank, conta jurídica do Ministério Povo da Fé, tá bom? Tem também uma conta da Caixa Econômica Federal, que é uma conta que está em meu nome, Giovanni Dias Pereira, e uma conta do Banco Bradesco também em nome do Ministério, ou a Razão Social sou eu, vai aparecer meu nome lá, tá? Giovanni Dias Pereira. Contribua também através do QR Code que vai ficar aqui acima para você fazer a sua semente. Nos ajude nessa missão urgente, emergencial. Eu conto com a sua ajuda e nós vamos juntos fazer acontecer na vida do Adelino. Se você ficou até esse ponto do vídeo, escreva todos pelo Adelino. Todos juntos pelo Adelino, tá? Comenta aqui que eu vou saber que você ficou até o finalzinho do vídeo em nome de Jesus. Beijo no coração, amo vocês e nos dias 12, 13 e 14 agora de janeiro, dias 12, 13 e 14, nós estaremos no nosso primeiro jejum do ano, o jejum aí do mês de janeiro, jejum poderoso, propósito individual, jejum coletivo, propósito individual, e eu vou estar passando aí no decorrer da semana as direções relacionadas ao nosso jejum desse mês de janeiro, tá bom? Deixa o like, obrigado a todos que ficaram até aqui, que Deus abençoe vocês, se inscreve no canal Povo da Fé Oficial, TikTok, Kawaii, Povo da Fé Oficial, Instagram, Povo da Fé e PR Giovanni Dias. Espero vocês nessas redes também, tá bom? Valeu, gente, fiquem com Deus, vão pra cima e tamo junto na fé, todos pelo Adelino. Valeu, ô glória! Graça e paz, Ministério Povo da Fé, Pastor Giovanni e todos os irmãos do Brasil. Nós estamos aqui com o irmão Adelino, hoje dia 5 de janeiro do ano 2026. O irmão Adelino perdeu a visão em apenas 6 meses. Ele enxergava e era ele que ajudava a sua mãe, que aqui está conosco, a mãe aqui do jovem Adelino, que na verdade é que eles estão morando nessas condições que os irmãos estão vendo, e a mãe aqui somente dependia aqui do seu filho para sobreviver, comprar alimentos e cuidar aqui da casa. Era o irmão Adelino que ajudava, mas infelizmente em 6 meses
ele perdeu aqui a visão, está tendo catarata, e nós temos uma informação, pastor Giovanni, de que no Malawi, um país próximo daqui, existem especialistas que tratam esse problema de visão e em pouco tempo. E para o irmão Adelino tem muita possibilidade de voltar a enxergar, porque apenas em 6 meses que ele está tendo esse problema. Então queríamos correr com muita urgência para que ele seja feito o tratamento, porque se ocorrer bem a cirurgia do irmão Adelino, nós talvez teremos também esperança do menino santo ter um lugar para ser tratado. Porém, para isso, temos que ver aqui o resultado do irmão Adelino, para depois perguntarmos também aos especialistas deste país de Malawi, dentro da África, para ver se a situação do menino santo, que é a perda de visão desde a nascença, se também poderá ter solução. Então nós teremos 2 caminhos: ou o menino santo será tratado no Brasil, que está sendo difícil por conta do visto, ou não, ele pode ser tratado dentro da África, nesse país chamado Malawi, caso o irmão Adelino tenha bons resultados. Então, se os médicos disserem aqui alguma coisa a respeito do tratamento também do menino santo, eu estarei informando aos irmãos do Ministério Povo da Fé para participarem conosco e conseguirmos ajudar os dois, tanto como o jovem Adelino, tanto como o Santos. Eles terão aqui um tratamento. Porém, para isso eu vou pedir aqui muita ajuda dos irmãos para fazermos aqui a passagem e irmos para Malawi, e chegando lá nós fazer o tratamento, que também se paga, porque é uma clínica privada que tem muitos especialistas lá que trabalham apenas nessa área, e acabamos aqui tendo essa informação desde ontem, e na verdade temos uma esperança do irmão Adelino voltar a enxergar, e isso será um resultado para que o menino santo também possa ter aqui um tratamento. E eles estão aqui sem alimento, estão aqui sem condições, sem colchão, e nós queremos aqui na verdade comprar alimento para que possam eles ter o que se alimentar, porque quem ajudava a casa era o irmão Adelino, mas por causa desta doença eles não têm como mais a quem recorrer, e eu estou fazendo este vídeo pedindo aos irmãos do Povo da Fé, se puder nos ajudar financeiramente, nos ajude, e que Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus. Ok. Agora, mamã, pida kwanisefe por enquanto ndi pepe, ife tinatentar imboona maneira nangu tingakwanisa mapasaje